fala que somos todos irmãos, somos todos As pessoas filhos. falam de Deus, eles falam. Hein? A maioria das pessoas fala, é todo mundo filho de Deus. É. Vamos fazer uma coisa para a gente não se embolar. Quando alguém quiser falar, levanta a mão assim. Aí eu vejo. Senão embola todo mundo. Pode ser mais assim, irmão William? Se quiser falar, levanta a mão. Senão eu não escuto, embola tudo e eu não escuto. É? Você viu que eu estou sempre. Hã? O que foi? Aí, já sou velho ainda falando isso. Aí quando quiser falar, levanta a mão que eu paro. É, muita gente pensa, né, que somos todos irmãos, principalmente os católicos, né? Fala que somos, não, somos todos irmãos. E não somos todos irmãos. Somos todos criaturas criadas por um Criador. Aí sim, todos somos criaturas criadas por um Criador. Aí sim. Agora, filhos do Altíssimo, por isso que o nome da página, né? Insurgente que se revela contra o estabelecido, né? E filhos do Altíssimo. Os filhos do Altíssimo estão sempre se rebelando contra o mundo, né? Estão contra, não concordam com o mundo, estão sempre insatisfeitos, iconoclastas, né? Insurgentes seriam como iconoclastas, insatisfeitos com o estabelecido, com o sistema religioso. Por isso a página Filhos do Altíssimo também, porque os filhos do Altíssimo são aqueles que, ó, João capítulo, vamos para João, está com sua Bíblia aí? João capítulo 1, João capítulo 1, João capítulo 1, João capítulo 1, 12. oi? 1:12. Não, vamos para é, é, para entender esse 1:12, disse, vamos começar desde o versículo número 1. É bom a gente estudar o versículo específico lendo o contexto, porque senão vira bagunça, o pessoal entende errado, sabe? Sempre um texto sem contexto vira um pretexto, né? O que acontece, a gente vê muita gente usando um texto fora do contexto, tudo mal aplicado e tudo mal explicado e confunde muita gente. Número 1, o objetivo número 12, mas vamos começar. No princípio era o verbo, outras traduções mais antigas dizem no princípio era a palavra. O verbo eu acho que ficou mais objetivo. Por quê? Porque verbo indica ação. Né? Em português, na literatura, a gente estuda que verbo indica ação, né? E o verbo estava com o Criador. E o Criador e o verbo era o Criador, era o Pai. A palavra, no caso, né? Ele estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lindo demais isso. Eu não me canso de ler isso, que é maravilhoso. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha que lindo isso. Nele, no Messias, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Observa que fala, a luz resplandece nas trevas, não é o contrário. Que muita gente não acredita no Pai, não acredita no Messias, mas acredita em Lúcifer, acredita em Satanás. Dizem que Lúcifer é a luz, né? Tem na França, até tem uma seita, que eles são descendentes de João Batista, e dizem que João Batista é muito maior do que o Messias, porque o Messias se batizou, João Batista batizou o Messias. Então, baseado nisso, né, toda heresia, né? Eu não lembro o nome da seita. Aí eles se autodenominam filhos da luz. Aqui na Bahia também tem um monte de terreiros de candomblé que são filhos da luz, andam de branco, né?
E o próprio Lúcifer, né? Eles acham que Lúcifer é luz, né? Então, e a luz resplandece nas trevas. Então, eles não são luz, porque estão nas trevas. Eles mentem, né? E as trevas não compreenderam. Por isso que eles dizem que são luz, porque as trevas não compreendem isso. Eles pensam que a luz é outra coisa, porque não vem do Espírito, né? 6. Houve um homem enviado do Pai, cujo nome era João. Aqui, este veio para testemunho, para que testifique da luz, para que todos crescem por ele. E essa seita disse que, esqueci o nome dessa seita, é na França, no interior da França, que eles têm a sede deles, né? Aí eles falam, baseado nisso, que João é maior, né, que o Messias. Então este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, está muito claro que João Batista não era a luz, mas para que testificasse da luz. Está muito claro aqui. Eles não leem as escrituras, né? Irmão, não te ouvi. Catarismo? Hã? Essa seita que você falou se chama catarismo? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Apareceu só isso. Oi? Eu dei um Google, apareceu catarismo. É isso aí. São os cataristas, né? É, é, eles se autodenominam, peraí. Deixa eu ver, seitas seguidoras de João Batista. Não, mandeísmo, achei aqui, mandeísmo. São mandeístas, a doutrina mandeísta, é o mandeísmo que eles estudam. É uma seita judaica pré-cristã, antes, uns 400 anos antes do Messias nascer, e João Batista pertencia a essa seita. Né? Mas aqui está muito claro, né? Ele não era 8, versículo 8, são os mandeístas. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Está muito claro aqui. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Olha, irmão, que interessante isso. Ali, 9, estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Não tem outra luz, só o Messias. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. No 10, né? E o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu, se recusou a conhecer, porque estava no mundo. 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está muito claro que está falando dos judeus. Até hoje eles falam que a salvação vem dos judeus, e já veio. Veio judeus geográficos, né? E da religião judaica, os dois. Tanto que o Messias acabou com isso. Mas, esse é o versículo principal. Mas, vírgula, 11 de novo, para entender. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os judeus. Até o mataram, né? Tanto não o receberam como o mataram. Mas, vírgula, a todos acabou. Não são mais os judeus. Todos quantos o receberam, todos quantos o receberam. Então, não somos todos irmãos, nem somos todos filhos do Pai. Todos os que o receberam. Aí também entra o livre-arbítrio, né? De cada um, né? Exato. Filho ou não. É isso aí. Exatamente. O livre-arbítrio, mas pegou na tecla. Entra aí. Exatamente aí. Receber ou não receber a verdade. Entendeu, irmão William? Até aí é o livre-arbítrio, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos do Altíssimo. Aos que creem no seu nome. Está muito claro. Se alguém não entender, pode deixar embaixo
que a gente vai estar explicando novamente. Quem estiver assistindo o vídeo e não entender, pode perguntar que a gente responde. Essa parte eu aprendi com você. Oi? Isso aí que o irmão deu, você que ensinou isso do Sim. livre-arbítrio entra aí, se você é ou não filho de Deus. Exato, você aceita, né? Exatamente. Mas a todos quantos o receberam, então, está muito claro. Não são todos irmãos, não somos todos irmãos, nem somos todos filhos do Altíssimo. Só quem aceita o Filho dele, quem aceita o Messias, com o livre-arbítrio que o Pai deu. Aí você tem livre-arbítrio para escolher ou não escolher. Muita gente não escolhe. E muita gente escolhe. A partir da gente, que a gente escolhe, o livre-arbítrio acaba. Porque a gente escolhe o Evangelho para sermos filhos. E um bom filho, um verdadeiro filho, obedece o pai. Não faz seu próprio querer, não faz sua própria vontade. Obedece o papai. Aí a vontade é do pai, não é mais nossa vontade. Até escolher o nosso usar o nosso livre-arbítrio para aceitar, é a nossa vontade. É escolher ou não escolher. A partir daí está aqui minha vontade, pai. Não é mais a minha, é a sua. Seja feita a tua vontade. Isso muita gente não entende. Muita gente está dentro das denominações, das religiões, e não entende. Pensa que ainda o livre-arbítrio está em vigência. E não está. Está para quem não se converte, para quem não se converteu, porque muita gente é religiosa e pertence a uma denominação e não faz a vontade do Pai, faz sua própria vontade. Tanto que ele fala, pai, eu vou abrir uma nova loja agora, mas eu penso, eu espero a tua bênção, eu acredito em você. Eu quero que você abençoe a minha loja, que eu escolhi, que eu quis, que eu decidi, mas eu quero que você abençoe. Olha como eu sou legal, eu lembro de você, viu, pai? Coitado. Tá? Oi? Aí, no caso, ele vai falar assim, que o Senhor abençoe a minha vontade. Exatamente isso, exatamente isso. Pessoa errada porque chamou de Senhor. Exatamente. Tudo errado. Tudo errado. Aí outro fala, se Deus quiser, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me formar. Pai, abençoa, me dá entendimento, me dá sabedoria, Pai. Oh, Deus, me dá forças, me dá condições de fazer. Imagina se o Pai vai te ajudar a você estudar numa faculdade do mundo para aprender coisas do mundo, para você ganhar dinheiro do mundo. Nunca perguntou se é a vontade do Pai. Que essas coisas nem precisa perguntar, sabe que não é o Pai, né? Porque muita gente está dentro das religiões e não são convertidos. Você vê por essas decisões, por essas vontades que eles têm, né? Que são vontades totalmente fora da vontade do Pai. Né? O irmão William, quando conheceu o Evangelho, uma das coisas que ele fez rapidinho, largou a faculdade dele. Ele já não gostava de estudar, era meio sem vergonha. Aí ajudou, ele ficou feliz até. Quando estava no quarto ano de Direito, aí, ai, que bom, vou largar tudo. Ele ficou todo felizão, livre, tirou um peso de cima. Né? Nem vai, William, falar a verdade. É isso aí. Então, é isso que o pai faz. Oi? Hasta la vista. Isso aí. É isso que o pai faz. Ele derruba todas as nossas estanterias, né? Estava tudo arrumadinho, tudo bonitinho, ele vem e derruba tudo. Nossos conceitos são totalmente errados, nossas referências, ele modifica tudo, a gente tem que mudar nossos referenciais, as nossas referências, né? Os conceitos todos errados. A gente tem que quebrar milhares de paradigmas, moldes que foram enfiados na força em nós e que a gente aceitou e concordou, senão a gente ia se dar mal, né? Então, é isso que aconteceu com os discípulos, os apóstolos, né? Pedro e João eram pescadores, tinham um barco. Hoje em dia eles seriam empresários, seriam uma empresa de pesca, hoje em dia, né?
que eles fizeram? Larga tudo, vou fazer vocês pescadores de homem. O que eles falam? Ah, não, não, minha família vai ficar sem o pão de cada dia, não. O que eu faço com o barco? Não, mas eu quero que você abençoe a minha pesca, eu quero que você abençoe o meu trabalho, o meu barco. Largaram tudo na hora, ó, foram atrás dele, largaram tudo. Isso que mostra que uma pessoa é livre, de verdade. Ah, eu sou livre, Jesus, livre para adorar. Mentira, mentirosos, não têm liberdade nenhuma. E outra coisa, cantam cânticos que não é adoração ao Pai. Não é adoração ao Pai. Se você parar para pensar à luz do Evangelho, 99,9% dos louvores são todos humanistas. Todos humanistas. 0,05% de irmãos que realmente estão inspirados, fizeram coisas de exaltação e louvor ao Pai. O resto é tudo humanismo. Sabe? Eu vou vencer, Deus vai te dar a vitória, você merece ser feliz. Anda nisso aí, sabe? E isso é secundário. A gente hoje entende que isso, o Pai, é normal. A gente é feliz, vive de vitória em vitória, se tá. Porque a gente obedece o Pai. E a nossa vitória, como o crente fala, não é a deles. De ter uma boa situação financeira, de ter um bom carro, uma casa própria. Não, a nossa é outra coisa. Pode, irmão? Até se ser bem sucedido fosse sinônimo de bênção, nem o Messias, nem os apóstolos foram abençoados, porque foram todos Zé Ninguém, sem nada. O Messias não tinha nem casa para dormir, nem nada. Excelente observação. Diz, o filho do homem não tem onde encostar, não tinha nem um travesseiro. Nem o travesseiro tinha, imagina a cama. A realidade, né, que os pastores falam, né, que quanto mais espiritual, se fosse sinônimo de espiritualidade, que alguns pastores falam, né, que quanto mais espiritual você for, mais não sei o que, mais Deus vai te abençoar e não sei o que, né? É só se for Deus do mundo, porque o Pai não tem nada a ver com isso. Mas esse é um dos tantos conceitos, princípios judaicos inseridos no cristianismo que eles seguem, porque eles seguem o cristianismo, né? A gente não segue, nós não somos cristãos. Cristãos são eles, é a religião cristã, nós não seguimos religião nenhuma. Não somos cristãos, não somos evangélicos, não somos nada disso que o homem inventou. Ah, mas então o que vocês são? João 12. João 12. O que nós somos? Você não tem Bíblia não, meu filho? Vai para João 12. Somos o quê? Filhos do Altíssimo. Filhos do Altíssimo. Isso aqui é melhor do que isso? Como eles não são filhos do Altíssimo, inventam um monte de nomenclaturas inexistentes nas Escrituras. Crente, pentecostal, papá, evangélico, papá. Isso não existe no Evangelho. Eles inventaram isso. Porque eles não são filhos do Altíssimo. Quem é filho do Altíssimo se sente e sabe que ele é filho. Para começar, primeira coisa, não chama mais o Pai de Deus, nem de Senhor. Como que um filho chama seu pai? Pai. Papai, paizinho. Aba, paizinho significa hebraico. Em aramaico, Aba, paizinho. Aba. Aleluia, Aba. Glória, glória, glória ao Altíssimo Pai. Então, quem realmente se sente filho, lamentavelmente, quase ninguém se sente filho, tanto que todo mundo chama o Pai de Senhor. E ele nunca chama o Messias de Senhor. O Messias, nem o Messias jamais em nenhuma parte diz eu sou Senhor dos senhores, como o crente gosta de falar. Nunca. Ele falou, eu vim para servir, não vim para ser servido. É o contrário. Sabe? A única coisa que ele saiu falando assim, que ele disse que era, rapidinho, irmão William, que ele era o príncipe da paz. Ele não era o príncipe deste mundo. Ele é príncipe da paz. Sim, irmão William. O Messias falou, né? Que quer ser o primeiro que seja servo, né?
Exato. Exato. Ele veio para dar o exemplo também, não veio para ser servido, tanto que várias vezes usar a prova, não queria deixar ele fazer as coisas, ou e ele falou, não, se você não deixar, igual o João Batista, se você não me batizar, não terá parte comigo, né? Então, deixa, né? Faz isso, né? Eu não vi também. Eu obedeço. Mas nessa parte aí também que as pessoas se confundem, né? E que dizem que são servos, né? Deixam de dizer filhos por causa dessa parte. Dá uma confundida aí. Aí muita gente fala, não, eu sou servo, eu sou servo. Mas é justamente tem um versículo. Mas é justamente por não conhecer o Evangelho que a maioria se autodenomina servo. Por não conhecer o Evangelho. Né? Porque se você é filho, não é servo, deixou de ser servo. O próprio Messias nunca fala. Você lembra que ele falava, vós sois os meus servos, Senhor, se fizer o que eu vos mando? Ele falou? Vós sois meus amigos. Ele falou, sois meus amigos. Não falou mais servo, acabou servo. E por que ele falou amigos? Porque ele não tinha morrido, nem tinha ressuscitado para enviar o Espírito e a gente se tornar irmãos dele. Por isso que ele falou amigo, mas já saíram de serem servos. Vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Por isso que ele falou irmãos, porque ainda não tinha morrido. Depois nós viramos irmãos. Sim, irmão William. É só ler João 15 que ele fala, já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Exatamente isso. Aí, está claro. Às vezes eu fico pensando que esses líderes ou não leem o Evangelho, não conhecem o Evangelho, ou eles conhecem e ofuscam para usar mais elementos de manipulação que o Velho Testamento. E Paulo, que era judeu. Aí eles têm mais argumentos de manipulação, mas o Evangelho não faz isso. O Evangelho liberta. Né? Isso que o irmão William falou, João, que está muito claro. Não chamo mais de... Não tinha morrido ainda, tá? Não tinha morrido ainda. Ele não tinha morrido ainda. Então ele não era ainda... A gente não era irmão ainda, né? Eu acho que o irmão falou aí, eu não vi, porque quando um está falando não dá para ouvir. O que você falou, irmão William? Não, que o filho sabe o que acontece dentro da casa com o pai e com a mãe, né? Se fosse usar essa analogia. Que a gente tem intimidade com o pai. É o que os filhos têm, agora os servos não. Os servos não têm essa intimidade. É isso aí. Então, vamos ler mais uma vez o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Altíssimo. Então, não são todos filhos, não somos todos irmãos. Somente os que aceitaram o Messias, né? O que o receberam. Deu-lhes o poder. Que poder é esse? Outro ponto interessantíssimo, que todo mundo passa batido, e um ponto muito interessante. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós, filhos, temos um poder. Qual é o poder? É o Pai. É o amor. Esse é o poder. Porque o Pai é amor. Esse é o poder que não todo mundo tem. Porque é o poder dado pelo Pai. Eu esqueci da palavra, está me fugindo da mente. Mas é procrastinado, como que é? Procrastinação. Não, quando a pessoa fala que é salvo, mesmo se você não estiver na presença, você é salvo. Como é que é? Me fugiu. Prosélito? Não. Eu bati com o professor aqui quando fala todos aqueles que creem. Mas Sim. eles diziam que tem aqueles que são... Eles escolhidos não, Predestinados? Predestinado. Sim. É outra mentira, né? Predestinado não vale, porque é todos aqueles que creem. Exatamente, está muito claro. Não, mas aqueles que creem já são predestinados. Deus já sabia que eles iam crer. Eu acho isso errado, porque não tem nada a ver, né? Não tem...
Plenamente de acordo. Plenamente de acordo. E somente esse entendimento, irmã, somente tem quem ouve do Pai. Porque quem não ouve do Pai se confunde. Muita gente acredita nisso. Ah, mas como foram escolhidos? Não, o Pai fala, aqui está, mas a todos quantos o receberam. Como assim todos quantos o receberam? Porque ele chamou todos. Chama a todos, mas, mas, por isso que eu frisei esse mais no início, mais vírgula. Ele chamou a todos, mas a todos quanto vezes. Por isso que tem esse mais. A gente precisa estudar cada palavra, cada verbo, cada vírgula. Esse mais vírgula está mostrando que ele chamou a todos. Mas somente os que o receberam são filhos do Altíssimo. Não está claro isso aí? Sim. Esse entendimento é perfeito, irmã Zezé. Sim, irmão William. Não corrija se eu estiver falando besteira. Mas tanto que quando Judas foi trair o Messias, e o Judas estava chegando até o Messias sabia que iria ser traído, mas o Messias deu a chance de Judas se arrepender no caminho, tipo, de não executar totalmente a traição, e falou, para que viestes, amigo? Né? Tipo assim, não sei. Como assim, tipo assim, dando a chance para ele se arrepender ali e não traí-lo, né? Não... Livre-arbítrio, né? Você pode. Mas será que até aquele momento o Messias ali sabia que ele ia trair, mas tentou que ele mudasse de ideia? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Oi? Ele deu a chance pro Judas se arrepender, mas Judas na hora não escolheu o erro mesmo assim. Eu creio que sim, eu creio que deu. O Pai sempre dá a chance. Isso está muito claro que o irmão Wina falou com o ladrão na cruz. Até o final da vida, o Pai dá chance. Estava morrendo, estava no final. O Pai dá chances até a hora da morte, depois não tem mais jeito. Isso que o irmão William falou condiz com o que aconteceu com o ladrão. No final, gente humano, agora você vai se arrepender. Fala sério. Em verdade te digo, você vai estar no paraíso comigo. Né? Até o final o Pai espera. O Pai nos ama. Aqui, mas, quer dizer, o Pai é amor, então ele ama. O que o amor faz? Espera, perdoa, releva. Né? Tá sempre, sabe, eu às vezes eu tenho a impressão de que, tenho a impressão não, é como se o pai estivesse, sabe, olhando para seus filhos e o filho escolhe a coisa errada, vai, puxa vida, de novo escolheu errado. Puxa, estava tudo para ele, sabe? Creio, humanamente falando, talvez não seja isso, né? Mas humanamente falando, né? Versículo 13. Aqui é importantíssimo, interessantíssimo que ele fala. Os quais não nasceram do sangue. Então, irmãos físicos nós não temos. O mundo somos todos físicos, aí está muito claro. Nem da vontade da carne. Como assim da vontade da carne? O homem, o macho olha para a fêmea e dá vontade de procriar. Essa é a vontade do homem, que está falando aí. Certo? Essa é a vontade da procriação, da perpetuação da espécie. Nem da vontade da carne. Atração física, né? Quando há sexo é quando há atração física. Nem da vontade do homem, mas a vontade do Pai. Mais a vontade do Pai. Então, esses são os verdadeiros irmãos. Sim, irmão William. Igual quando o Messias estava pregando o evangelho, aí a mãe dele estava de fora, aí falou, sua mãe está lá fora com seus irmãos. Aí o Messias falou, quem é minha mãe ou meus irmãos, senão aquele que faz vontade do meu Pai? Está claro ali que os irmãos são espirituais e não físicos. Sim, inclusive se meu filho se converter ao Evangelho, ele é meu filho físico, mas no espírito é meu irmão. A minha mãe se converter ao Evangelho é minha mãe no físico, mas no espírito, na família do Pai, ela é minha irmã.
Eu sou irmão dela. E isso as pessoas não entendem, né? De novo, os quais não nasceram do sangue, mas da vontade, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Criador. Isso está muito claro, né? Está muito, muito claro. Qual é a vontade do Criador? Que todos se salvem. Isso está no Evangelho. Essa é a vontade do Criador, que todos se salvem, venham ao conhecimento da verdade, conheçam o Filho e aceitem o Evangelho. Essa é o que está falando aqui, a vontade do Pai. Aí sim nós somos irmãos. Quando se cumpre a vontade do Pai, quando todo mundo obedece, aí sim somos irmãos. Irmão William, pode falar. Igual os católicos falam que Maria fosse mãe do Altíssimo, né? Que absurdo. Ela foi criada, foi uma humana, criada pelo Altíssimo, que era filha também, no Espírito é filha. Né? Ela não é, era a mãe física do Messias, mas irmã no Espírito. Sim. Não, e muitos católicos falam que Maria é a mãe de Deus. Ela fala que Maria não é nem a mãe do Messias, ela fala que é a mãe de Deus. É terrível isso. Nossa, muita cegueira, muita cegueira, né? É triste isso. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O João falando aqui, sabe? Muito legal, né? E todos nós recebemos também da sua plenitude, de graça por graça. Irmão, olha, plenitude, essa palavra plenitude diz muito. Plenitude é completo, pleno, completo, inteiro. Isso é plenitude, tudo. Entra saúde, entra paz, entra regozijo, entra alegria, sabe? Entra felicidade. Então, não entra decepção, não entra tristeza, não entra, como se chama? Depressão, não entra solidão, não entra nada disso. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Interessante, não é só graça, né? É graça sobre graça. Graça, graça, graça. Muito legal isso, muito querido. 17. Porque a lei, olha outra coisa aqui que interessante, foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Yahushua HaMashiach, Filho do Altíssimo. Ali, está claro? A lei foi dada por Moisés. Se segue Moisés, continua acreditando na lei. Tem os canalhas, são canalhas, miseráveis, filhos do inferno, que fala que não pode acreditar, nem pode entender o Evangelho se você não aceitar a Torá, o Velho Testamento. São canalhas, né? São mentirosos, deturpam a verdade. Aqui, o 17, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Yahushua HaMashiach. Está muito claro. Quem você vai seguir? Ou Moisés, a lei? Ou Yahushua HaMashiach, a graça? Quem que você vai seguir? Está muito claro. 18. O Altíssimo nunca foi visto por alguém. Aí tem outros marmanjos. Eu vi Deus. Eu fui no inferno, eu estive no céu, falei com Deus, Deus falou comigo. Bababá. Sem comentário. O Altíssimo nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Olha, a gente precisa de uma revelação de outros falsos profetas? Não. Tudo que a gente precisa foi o Filho que revelou. Então, os profetas acabaram. As profecias são todas mentirosas. Não há mais profecias. Tudo o que nós precisamos entender, saber, o Filho do Altíssimo nos deu. E os profetas antigos eram
tudo enfocando para o nascimento do Salvador. Tudo enfocando para o Messias Salvador. Não era profecias de que você vai vitorioso, a vitória é sua, quem te vê triste vai te ver rindo, quem te vê chorando vai te ver pulando de alegria, e essas profecias canalhas que essa gente que não conhece o Evangelho fala, né? Profecia era outra coisa, então aqui acabou, está muito claro aqui. 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Aí João falando, e confessou, eu não nego, confessou, eu não sou o Cristo. Aí João falando, e essa seita falando aqui. Não conhecer essa escritura leva ao inferno mesmo, né? E perguntaram então, que é? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Nem João Batista se autodenominava profeta. Nem o João Batista se autodenominava profeta. Não, não sou profeta. Agora tem um monte de canalha, filho do inferno, sou profeta. São todos adivinhos. Espíritos de adivinhação, não tem nada de profetas. Né? Então disseram depois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram, que disses de ti mesmo? Disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Altíssimo, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Messias? Nem Elias, nem os profetas? João respondeu, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vos não conheceis. Esse é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca, da sandália. Estas coisas aconteceram em Bom. Aí o 29, no dia seguinte, 29, João viu Yahushua que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro do Altíssimo, que tira o pecado do mundo. Então, irmão, o versículo 12, vamos voltar para o 12, que é o mais específico, né? Então, não somos todos irmãos. Todos, mas, por que mais? Porque ele chamou todos, né? O versículo anterior fala, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Entendeu o que estou querendo dizer, irmão? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está muito claro que ele veio para esses também que não o receberam. Não está claro? Então, não está claro? São nossos irmãos, né? Não está claro? Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então ele não veio só para os escolhidos, como eles dizem. Veio para todos. Aqui. Só que eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, nos fez. É muito claro. Está claro isso aí, irmão? Você tem alguma dúvida enquanto isso? Hein? Não. Sim. Tem dúvida? O irmão falou que sim? Sim. Sim, tá claro. Está claro. Sim, está claro. Então, se a gente entendeu isso, deixar isso para quem estiver assistindo, qualquer dúvida de novo, ou está perguntando para a gente. Qualquer um de nós aqui responde que não é ninguém melhor, e o Pai dá essa sabedoria a todo mundo, não é só para um não. Quem ouvir, quem aceitar, o Pai dá essa sabedoria, está claro aqui. Ninguém é melhor, ninguém sabe mais que ninguém. Está claro aqui, mas a todos, quando deu-nos o poder, esse poder nos faz entender o Evangelho. É o poder do Espírito, o poder do Pai, o poder do amor, do perdão, da redenção. Tudo isso envolve o poder do Pai, né? Quem estiver assistindo, quiser ver mais conteúdo, temos no canal do YouTube Insurgentes Filhos do Altíssimo e na página do Facebook também e do Instagram Insurgentes Filhos do Altíssimo. Paz na sua caixa, todo mundo. Até sábado que vem. Tem mais. O sábado que vem a gente vai estar falando justamente sobre o que a gente ia falar hoje, que ontem, sábado, não deu para ver.
E é sobre sexo, se sexo é pecado, até onde o sexo é pecado, né? É um tema assim, bastante polêmico, bastante complicado, que muita gente se confunde. E bem interessante, para a gente estar sendo liberto dessas mentiras, né? Que eu já vi pregadores que, famosos telepregadores, teleevangelistas, como eles gostam de serem chamados, falar que entre quatro paredes vale tudo. Imagina. O pai não está lá, não, né? Deixa essa ideia aí. Sábado que vem a gente vai estar estudando a respeito disso. Paz na sua casa, irmão. Até a próxima. E qualquer dúvida é só deixar embaixo a sua perguntinha, tá bom? Tchau, tchau.